Exercício 11. Encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função f de x igual a 3x sobre raiz de 4x2 mais 1 no intervalo fechado que vai de menos 1 até 1. E indique onde ocorrem esses valores. Então, primeiramente, vamos encontrar a derivada. A nossa função é uma função contínua, né? Em todo o intervalo, na verdade é uma função contínua em toda a reta real, mas especialmente no intervalo fechado que vai de menos 1 até 1, o denominador ali nunca é zero, né? Então não há pontos de descontinuidade. Calcular a derivada é facilmente calculada usando a regra da cadeia, ou a regra do quociente, perdão. Então, temos ali a expressão da regra do quociente, né, para o quociente das duas funções 3x e raiz de 4x2 mais 1. Aquela derivada de 3x ali é 3, enquanto que a derivada da raiz de 4x2 mais 1 um pouco mais complicada. A derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 4x2 mais 1, e ainda tenho que multiplicar pela derivada de 4x2 mais 1, que é 8x, né, pela regra da cadeia. Então, substituindo aquelas expressões ali em azul pelas derivadas ali na fração, né, temos então essa expressão da derivada, né? F' de x. Vamos somar as frações ali no numerador, né? Vamos colocar o denominador comum. No numerador será raiz de 4x2 mais 1. Então nós vamos somar ali as frações no numerador. E agora vamos simplificar, colocar o denominador lá embaixo vai ser 4x2 mais 1 vezes a raiz de 4x2 mais 1, que é 4x2 mais 1 na 3 meios, enquanto que o numerador é 12x2 mais 3 menos 12x2. 12x2 pode ser simplificado, então eu tenho a expressão para a derivada aí. 3 sobre 4x2 mais 1 na 3 meios, né? Essa é a raiz quadrada de 4x2 mais 1 na terceira, no denominador. Note que a derivada existe para todo ponto do domínio, então a única possibilidade de pontos críticos são pontos críticos estacionários, onde a derivada é zero, mas isso também não vai ocorrer, porque a derivada é uma fração cujo numerador é constante, nunca é zero, então a derivada não pode ser zero em nenhum ponto, então não temos pontos críticos dentro do nosso domínio. Então, a função não tem pontos críticos, os únicos pontos a serem testados, então, na tabela de valores, são os extremos do intervalo. Então, os pontos x igual a menos 1, x igual a 1. Então, daí virão os valores extremos da função, o máximo e mínimo. O menor valor será o valor mínimo e o maior valor será o valor máximo. Então, substituindo x por menos 1 e por 1, respectivamente, aí na função, temos ali os valores menos 3 sobre raiz de 5 e 3 sobre raiz de 5. Portanto, o valor mínimo absoluto é menos 3 raiz de 5, ocorre no ponto x igual a menos 1, e o valor máximo é 3 sobre raiz de 5, ocorre no ponto x igual a 1. Aí está, a título de ilustração, o gráfico da função no intervalo em questão, no intervalo menos 1, de menos 1 até 1, na função contínua, e os máximos, ela não tem pontos críticos, não tem pontos onde a derivada é zero, nem onde a derivada não existe, então a derivada existe em todo o intervalo, e os pontos de um extremo, então, ocorrem no extremo do intervalo. Então, neste caso, o valor máximo de 3 sobre raiz de 5 ocorre em x igual a 1, e o valor mínimo, que é menos 3 sobre raiz de 5, ocorre em x igual a menos 1. Exercício 13. Encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função f de x igual a x menos 2 seno de x no intervalo fechado que vai de menos π sobre 4 até π sobre 2. Indique onde ocorrem esses valores. Então, uma função contínua no intervalo fechado, função x menos 2 seno de x no intervalo fechado, que vai de menos π sobre 4 a π sobre 2. Sua derivada é a derivada de x, ali é 1 menos 2 vezes a derivada do seno, que é o cosseno de x. Então, a derivada existe em todo o domínio, toda a reta real, em todo o domínio da função.
Então, os únicos pontos críticos são os pontos onde a derivada é zero, né? Os pontos críticos estacionários. Né? Colocando a derivada igual a zero, né? Igualando a zero a derivada, temos 1 menos 2 cosseno de x igual a zero, que é equivalente a dizer cosseno de x igual a 1 meio. Existem infinitas soluções para essa equação trigonométrica. Né? Existem infinitos valores de x que satisfazem essa condição, né? Que o cosseno de x é 1 meio. Mas dentro do intervalo que vai de menos π sobre 4 a π sobre 2, dentro do intervalo fechado, né, menos π sobre 4, π sobre 2, que é o nosso domínio, existe apenas um valor que satisfaz essa equação, e esse valor é π sobre 3. Então, x igual a π sobre 3 é a única solução, então é o único ponto crítico, é um ponto crítico estacionário, um ponto crítico com tangente horizontal. Então ele pertence ao intervalo, né? Então temos que testar então 3 valores, os extremos do intervalo, menos π sobre 4, π sobre 2, e o ponto crítico no interior, né? π sobre 3. Então substituindo x por menos π sobre 4, π sobre 3 e π sobre 2, respectivamente, na expressão da função f de x, né? Que é x menos 2 seno de x, fazendo a conta temos ali os resultados na tabela, que é aproximadamente então 0,63, aproximadamente menos 0,68 e aproximadamente menos 0,42. Então fica claro qual é o valor máximo. O maior número na tabela é 0,63, então o valor máximo é menos π sobre 4 mais raiz de 2, né, que ocorre no extremo da esquerda em menos π sobre 4. E o valor mínimo ocorre no interior do intervalo, no ponto π sobre 3. O valor mínimo é π sobre 3 menos raiz de 3, né, que é aproximadamente menos 0,68. Aí está a ilustração, o gráfico, né, então o máximo ocorrendo em menos π sobre 4 e o valor mínimo, um ponto crítico com tangente horizontal, ponto crítico estacionário, ocorre em x igual a π sobre 3. No exercício 15, encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função f de x igual a 1 mais módulo de 9 menos x2, no intervalo fechado que vai de menos 5 a 1. Indique onde ocorrem esses valores. Então, a nossa função é dada pela expressão 1 mais o valor absoluto de 9 menos x ao quadrado. Então, vamos escrever a definição da função em duas partes, né, 2 pedaços. Um pedaço válido quando 9 menos x2 for maior ou igual que zero. Nesse caso, o valor absoluto é igual a 9 menos x2 e a função então vale 1 mais 9, que é 10 menos x2. E o outro pedaço quando 9 menos x2 for negativo. Nesse caso, o valor absoluto de 9 menos x2 vale menos 9 menos x2. Portanto, a função valerá 1 menos 9, que dá 8, menos menos, que dá mais, x quadrado nesse conjunto de valores onde 9 menos x2 for negativo. Então está aí a definição da função em 2 pedaços. Primeiro pedaço, então, 10 menos x2, válido para quando 9 menos x quadrado for maior ou igual que zero, e x quadrado menos 8, válido para quando 9 menos x quadrado for negativo. Então agora precisamos descobrir quais os valores, para quais valores de x 9 menos x2 é positivo e para quais valores de x 9 menos x2 é negativo. Ora, 9 menos x2, a curva 9 menos x2 é uma parábola com concavidade para baixo, coeficiente é negativo, né, coeficiente de liderança é negativo, coeficiente de x ao quadrado é menos 1, as raízes são menos 3 e 3, então está o gráfico dessa parábola que ela é negativa, o gráfico dela está abaixo do eixo do x em 2 intervalos, um intervalo que vai de menos infinito até 3 e de 3 até mais infinito. Entre 3 e 3, incluindo os extremos, né, menos 3 e 3, a parábola é maior ou igual a zero. Ela é igual a zero nos extremos, ali nas raízes. Né. No interior do intervalo, a parábola é maior, né, que zero. Então, 9 menos x2 é positivo nesse caso. E 9 menos x2 volta a ser negativo se x for maior que 3. Então está aí o sinal da expressão 9 menos x2 destrinchado aí nesse gráfico, nesse diagrama. Então podemos escrever a definição da função
com 3 intervalos, né? No intervalo onde o x é maior que 3, então a função vale x2 menos 8, para x entre menos 3 e 3, a função vale 10 menos x2, para x menor que 3, a função vale x2 menos 8. Então podemos derivar agora essas 3 expressões separadamente. Então derivada de x quadrado menos 8 é 2x, derivada de 10 menos x2 é menos 2x, então está ali a expressão para a derivada. E agora eu tive que excluir os pontos de extremo, né, do intervalo. Então, nesses pontos de quebra, aí no ponto x igual a menos 3 e no ponto x igual a 3, a derivada terá que ser testada separadamente a sua existência, né? Mas fica claro que para pontos fora desses pontos, dos pontos de extremo, né, do intervalo menos 3, 3, desses pontos de quebra aí, da definição da função, a função ela é totalmente diferenciável, a derivada é 2x ou menos 2x, a expressão é sempre a mesma, né, ou 2x ou menos 2x, para qualquer x diferente de 3 ou menos 3. Nós vamos testar separadamente depois nesses pontos de quebra da definição da derivada. Vamos primeiro pegar testar se a função tem algum ponto crítico estacionário, se a derivada se anula em algum ponto. Então a derivada tem 3 pedaços, o primeiro pedaço é 2x, que é válido apenas para x maior que 3, se esse pedaço se anula em x igual a 0, mas está fora do domínio, né, já que o domínio é x maior que 3, então a solução é desconsiderada. A outra possibilidade é menos 2x igual a 0, para x entre menos 3 e 3s, aí sim, aí eu tenho x igual a 0, né, que é uma solução válida, pois está entre menos 3 e 3. E a outra possibilidade é 2x igual a 0, para x menor que 3, aí 3x igual a 0, mas para x menor que 3 eu desprezo essa possibilidade. Embora eu já tenha, a solução é sempre a mesma, né, sempre o x igual a 0, que é o único ponto crítico estacionário. Então, x igual a 0 é o único ponto crítico onde a derivada é 0, né? É um ponto crítico já da função. Então, além dos extremos do intervalo, menos 5 e 1, eu já encontrei um ponto crítico que deve ser testado no final, né, do exercício, né, para os valores da função, né, deve ser calculado nesse ponto aí também. Então vamos ver se a função não tem mais outros pontos críticos, pontos onde a derivada não existe, né? Os candidatos naturais são aqueles pontos de quebra ali, menos 3 e 3. Note que x, o limite da derivada quando x tende a 3 pela direita, né? Quando x tende a 3 pela direita, a derivada vale 2x, né? Já que x é maior que 3. Então o limite de 2x quando x tende a 3, agora é 6. Então a derivada, né, o limite da derivada quando x tende a 3 pela direita é 6. Já o limite da derivada da mesma derivada, né, quando x tende a 3 pela esquerda, aí o x é menor que 3. Né, então x estará próximo de 3, mas menor que 3, então a expressão da derivada deve ser menos 2x. Então quando x tende a 3, essa expressão é menos 2 vezes 3, que é menos 6. Esses números são diferentes, né, 6 é diferente de menos 6. Então, posso concluir que a derivada da função f no ponto x igual a 3 não existe. Então, esse ponto seria um ponto crítico, mas ele não pertence ao domínio, né? Não está fora do domínio estipulado, que é o domínio menos 5, 1, intervalo fechado de menos 5 até 1. Então, x igual a 3 está fora, então esse é desprezado. O outro ponto de quebra na definição da derivada é o ponto x igual a menos 3. Então vamos examinar o limite da derivada quando x tende a menos 3. Pela direita, a derivada vale menos 2x. Então, quando x tende a menos 3, dá menos 2 vezes menos 3, que dá 6. Pela esquerda, a derivada é 2x. Então, quando x tende a menos 3, menos 6. Então, esses números diferentes significa que a derivada em x igual a menos 3 não existe. Menos 3 é um ponto do intervalo, pertence ao intervalo menos 5, 1, né, é um número entre menos 5 e 1, então x igual a menos 3 é um ponto crítico da função, um ponto crítico não estacionário. Então a função tem 2 pontos críticos, então a nossa tabela de valores, né, quando testar os valores, 4 valores, né, que são os extremos do intervalo, menos 5 e 1,
e os dois pontos críticos do interior do intervalo x igual a 0 e x igual a menos 3. Então está menos 5, 0, menos 3 e 1. Aí estão os valores da função nesses pontos, né, já foram calculados. Então o valor máximo está ali, que é 17, ocorre em x igual a menos 5, e o valor mínimo é 1, ocorre em x igual a menos 13. Portanto, o valor máximo ocorre num dos extremos, no extremo da esquerda, enquanto o valor mínimo ocorre no interior do intervalo. Aí está a ilustração com os valores máximos e mínimos destacados ali. O valor máximo ocorrendo em x igual a menos 5 no extremo da esquerda, e o valor mínimo, um ponto onde a função não é diferenciável, né? A função não tem retas tangentes, em x igual a menos 3. Esse é o ponto onde a função tem o seu mínimo absoluto, o valor mínimo, que é o valor de f de menos 3, que é igual a 1. Exercício 23. Encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função f de x igual a 4x3 menos 3x4, então, polinômio do quarto grau, no intervalo que vai de menos a mais infinito, então em toda a reta real. Identifique onde ocorrem esses valores extremos. Então, nós vamos examinar a função na espécie de extremos do intervalo. O intervalo, toda a reta real não tem extremos, né? Não é como se fosse um intervalo fechado. Mas então vamos examinar, então, já que não podemos calcular os valores da função, vamos examinar o limite. Então, como a função se comporta na extrema direita, então, para x tendendo a mais infinito. Então, limite da f de x, quando x tende a mais infinito, o limite do polinômio 4x3 menos 3x4, quando x tende a mais infinito, não no infinito, o que conta é a potência com maior grau e seu coeficiente, que é menos 3, então fica limite de menos 3x4, quando x tende a mais infinito, o termo 4x3 é desprezado. E essa expressão tende a menos infinito, obviamente. Então, no mais infinito, a função tende a menos infinito. No menos infinito, vamos ver, é a mesma coisa, basicamente, né? Vamos desprezar o termo 4x3, né? Ficar com o limite da expressão menos 3x4, quando x tende a menos infinito. É irrelevante se o x é negativo ou positivo, porque a expressão depende apenas da potência par, né? X na quarta, então o limite é mais uma vez menos infinito. Isso que indica, então, que nós temos uma função contínua, com limites no menos infinito e no mais infinito, a função está tendendo a menos infinito. Então indica que não temos valor mínimo, a função não tem valor mínimo absoluto, mas ela possui um valor máximo absoluto, pela continuidade dela. E esse valor máximo absoluto ele deve ocorrer forçosamente num ponto crítico. Então nós vamos encontrar todos os possíveis pontos críticos. Então, primeiramente vamos pegar a função, derivar. A derivada de 4x3 menos 3x4 é 12x2 menos 12x3. A derivada existe em toda a reta real, então os únicos pontos críticos serão os pontos críticos estacionários, né, com tangente horizontal. Vamos igualar então essa derivada a zero. Fica mais fácil resolver a equação, por isso eu primeiro colocar o 12x2 em evidência. Aí 12x2 vezes 1 menos x é a expressão para a derivada. Então, derivada igual a zero, sei somente ser 12x2 vezes 1 menos x igual a zero. Então já tenho ali as duas possibilidades. Uma possibilidade é 12x2 igual a zero, né, que me dá uma única solução, que é x igual a zero, e a outra possibilidade é 1 menos x igual a zero, que dá outra solução, x igual a 1. Então tenho dois pontos críticos para essa função. Então temos aí nossos pontos críticos no intervalo, que é toda a reta real, então temos x igual a 0 e x igual a 1, dois pontos a serem testados. Temos x igual a 0, vamos testar o valor da função aí, o valor da função é 0 quando x igual a 0, e se x igual a 1, o valor da função é 1. Então o maior valor, obviamente, é 1, e esse é o valor máximo da função. Aí está o gráfico, a ilustração, com o valor máximo ocorrendo em x igual a 1. Esse valor máximo é igual a 1 também. E a função não tem valor mínimo, já que o limite dela, quando x nos extremos, né, do domínio no menos e no mais infinito, a função tende a menos infinito, portanto,
A função não possui o valor mínimo, mas possui o valor máximo em x igual a 1. Exercício 27. Encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função f de x igual a x quadrado mais 1 sobre x mais 1 no intervalo menos 5, menos 1, intervalo aberto que vai de menos 5 até menos 1, indique onde ocorrem esses valores extremos. Então, note que nossa função é uma função contínua no intervalo aberto que vai de menos 5 a menos 1, o único ponto de descontinuidade dela é o ponto onde o denominador é zero, x igual a menos 1, que está fora do domínio, né? O intervalo é aberto, menos 5 até menos 1, então exclui ponto menos 1. Vamos examinar o limite, então, da função quando x tende a menos 1. Então, para isso, vamos examinar os limites laterais, menos 1 pela esquerda, a expressão ela tende é uma fração, né, x quadrado mais 1, quando x tende a menos 1, o numerador tende a 2, já o numerador tende a 0, mas tendendo a menos 1 pela esquerda para valores menores do que 1, o denominador será negativo, enquanto que o numerador sempre é positivo, portanto a fração é negativa, é do tipo, então, algo próximo de 2 dividido por algo próximo de 0, mas negativo. Então isso vai tender a menos infinito. Então esse é o comportamento da função em menos 1 pela esquerda, que é o comportamento que nos interessa, já que o domínio da função é de menos 5 até menos 1. Então pegamos os valores que estão à esquerda de menos 1. Como o limite é menos infinito, então a função não tem valor mínimo, né? Então essa função não tem valor mínimo, talvez possua o valor máximo, ainda não sabemos. Se possuir o valor máximo absoluto, ele deve ocorrer num ponto crítico. Então vamos encontrar os pontos críticos dessa função no intervalo que vai de menos 5 até menos 1. Então, para encontrar os pontos críticos, vamos derivar. A função é uma função racional, um quociente de polinômios, então vamos aplicar ali a regra do quociente, né, para derivar a expressão x2 mais 1 sobre x mais 1. Simplificando ali a derivada, temos então 2x2 mais 2x menos x2 menos 1 no numerador, que eu posso simplificar para x2 mais 2x menos 1. O denominador é sempre x mais 1 ao quadrado. Então, derivada igual a zero, se somente se o numerador da fração for zero. Então, se somente se x2 mais 2x menos 1 igual a zero, podemos resolver então por Bhaskara essa equação quadrática. Temos duas raízes, né? Uma é menos 1 mais raiz de 2, essa raiz está fora do domínio da função, do intervalo que vai de menos 5 até menos 1, esse é um número maior que menos 1, então não nos interessa. E temos a outra raiz, essa sim, menos 1 menos raiz de 2, esse sim é um número entre menos 5 e menos 1. Então, portanto, temos um único ponto crítico. Então, na nossa tabela de valores da função, nós vamos testar apenas um único valor, que é esse menos 1 menos raiz de 2. Substituindo um x, então, por menos 1 menos raiz de 2, na definição da função, fazendo a conta, isso dá menos 2 vezes 1 mais raiz de 2. Isso dá aproximadamente menos 4,83. Isso não está claro ainda que esse será o máximo absoluto. Nós vamos testar agora esse valor contra o valor da função no outro extremo, no extremo da esquerda, que é a menos 5. Esse valor não é assumido, né, que o menos 5 está fora do intervalo. Mas f de menos 5, né, substituindo x por menos 5, seria menos 26 quartos, que é então menos 6,5. Note então que esse número é menor que o menos 4,83, né, que menos 2 vezes 1 mais raiz de 2, que é o valor, que é aquele valor da função ali da tabela. Portanto, sim, então aquele sim é o valor máximo, né? Já que no extremo da esquerda
a função, o valor da função é menor que o valor do ponto crítico. Então, a título de ilustração, está aí o gráfico da função, o valor máximo, aproximadamente menos 4,83, valor exato menos 2, 1 mais raiz de 2, ocorre quando x for menos 1 menos raiz de 2. Esse valor máximo ocorre no interior do intervalo. A função não tem valor mínimo absoluto. Exercício 43. Encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função definida por duas partes distintas. Uma 4x menos 2 válida para x menor que 1 e a outra é x menos 2 vezes x menos 3 válida apenas para x maior ou igual que 1. O intervalo para ser considerado, onde estamos considerando essa função, é o intervalo fechado 1 meio, 7 meios. E vamos indicar também onde ocorrem esses valores extremos, né, se existirem. Então a nossa função está definida em dois pedaços, né? 4x menos 2 para x menor que 1, x menos 2 vezes x menos 3 para x maior ou igual que 1. Vamos testar a continuidade dessa função. Essa função ela é contínua certamente em toda a reta real, com exceção talvez do ponto de quebra ali, que é o ponto x igual a 1. Esse nós vamos ter que verificar separadamente, né? Então, que os pedaços, as partes da função, são polinômios. Na primeira parte ele é um polinômio do primeiro grau e a segunda parte é um polinômio do segundo grau. São funções contínuas, então talvez o ponto de quebra ali seja o problema. Vamos testar então a continuidade da função em x igual a 1, examinando o limite da função f de x quando x tender a 1. Para isso, vamos examinar primeiro os limites laterais. X tendendo a 1 pela esquerda, x é menor do que 1, portanto a definição da função é 4x menos 2, já que x tende a 1 pela esquerda, o x será menor do que 1, portanto a definição da função indica que f de x é 4x menos 2. Para x tendendo a 1, agora esse polinômio 4x menos 2 é tratado assim como um polinômio, então substituo x por 1, acho o valor do limite que é igual a 2. Para x tendendo a 1 pela direita, a expressão agora, a função vale x menos 2 vezes x menos 3, então substituindo x por 1 ali eu tenho o valor 2. O limite coincide, então posso afirmar que o limite bilateral da função f de x quando x tende a 1, ele é 2. O valor da função em x igual a 1, eu uso lá a definição, né, x menos 2 vezes x menos 3. Então substituo x por 1, ele tem 1 menos 2 vezes 1 menos 3, isso dá 2. Que é igual ao limite, né, da função quando x tende a 1. Então isso me diz que a função ela é contínua em x igual a 1. Portanto, ela é contínua dentro do meu domínio, que é um intervalo fechado. Então, tem uma função contínua num intervalo fechado. Então, a estratégia é encontre todos os pontos críticos dentro do domínio, dentro do intervalo fechado, 1 meio, 7 meios, e depois fazemos uma tabela com os valores da função nos extremos do intervalo e em todos os pontos críticos do interior. Vemos ali que a definição da função, quando x é maior ou igual que 1, x menos 2 vezes x menos 3, eu posso escrever como x quadrado menos 5x mais 6. Isso vai ser um pouco melhor para calcular a derivada da função f que vamos fazer agora. Vamos derivar os dois pedaços separadamente. A derivada de 4x menos 2 é 4, e a derivada de x2 menos 5x mais 6 é 2x menos 5. Então está ali a expressão da derivada, 4 para x menor que 1, 2x menos 5 para x maior que 1. O ponto x igual a 1 é um ponto de continuidade da função, mas talvez a função não seja diferenciável, é um ponto de quebra. Então vamos examinar a diferenciabilidade da função em x igual a 1 separadamente. Então, para isso, vamos examinar o limite da derivada quando x tende a 1 menos, tende a 1 pela direita. Então, x é menor que 1, logo a derivada é constante igual a 4. Então, o limite da constante 4, quando x tende a 1 menos, é 4. Já o limite quando x tende a 1 mais, 1 pela direita, quando x tende a 1 pela direita, o x é maior do que 1. Então, a derivada é 2x menos 5. Então, tem um limite de um polinômio
2x menos 5, quando x tende a 1, mais, só substituir o x por 1, então isso dá 2 menos 5, que dá menos 3. Logo, esses valores são diferentes, o que indica que a derivada não existe ali em x igual a 1, portanto a função ela é contínua, ela existe em x igual a 1, ela é contínua ali, contínua em todo o domínio, mas a derivada não existe, então x igual a 1 é um ponto crítico não estacionário, então deve ser considerado. Vamos encontrar possíveis pontos críticos estacionários, pontos críticos com tangente horizontal, pontos críticos onde a derivada é zero. Então, igualando a derivada a zero, a derivada tem dois pedaços. Um pedaço é constante igual a 4. 4 igual a zero, valendo apenas para x menor que 1, obviamente, se não tem solução nenhuma. Então, a única possibilidade é o outro pedaço igual a zero. 2x menos 5 igual a zero, mas só se a solução estiver no intervalo que vai de 1 até mais infinito, se a solução for maior que 1. E a solução da equação 2x menos 5 igual a zero é 5 meios, né, que é 2,5. Então, obviamente, maior do que 1. Então, uma solução válida. Aí sim, então, eu tenho um ponto crítico estacionário. Então, x igual a 5 meios é um ponto crítico também. Então, agora, vamos fazer a tabela dos valores da função. Os valores que nós vamos testar ali são os extremos do intervalo, 1 meio, 7 meios, e os pontos críticos que encontramos no interior do intervalo fechado 1 meio, 7 meios. Os pontos críticos são x igual a 1 e x igual a 5 meios. Testamos os valores ali da função, ali estão os valores da função f calculado. Então, para esses valores de x, é fácil então de verificar que o maior valor da tabela ali é o 2, né? Então esse é o valor máximo da função. Então o valor máximo dessa função contínua no intervalo 1 meio, 7 meios é 2, e esse valor máximo ocorre no interior do intervalo, ocorre em x igual a 1, que é um ponto crítico um ponto crítico não estacionário. E o valor mínimo ocorre também no interior num ponto crítico estacionário, um ponto crítico 5 meios, e o valor mínimo é menos 1/4. A título de ilustração está aí o gráfico da função feito com recurso computacional. Em destaque, então, os pontos de máximo absoluto ocorrem em x igual a 1, valor máximo 2. Ali eu tenho a função não é diferenciável, o gráfico não possui reta tangente, tem uma cúspide. E o valor mínimo absoluto ocorre em x igual a 2,5, né? 5 meios, o valor mínimo é menos 1/4. Ali, assim, a função ela é diferenciável, tem derivada zero, tangente, o gráfico tem tangente horizontal.